Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 13 de outubro de 2014. Nós estamos juntos há 778 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 3 e 4 do livro do profeta Zacarias. Zacarias profetiza junto com Ageu na época dos fatos que estão sendo contados para nós nos capítulos iniciais de Esdras. É a ocasião em que o povo retornou do cativeiro debaixo do decreto de Ciro, já estão sendo governados agora pelos persas, mas enfrentam muita oposição dos samaritanos na reconstrução do templo. A obra fica parada por cerca de 17 anos e Ageu se levanta para animar o povo à obra. Zacarias vem logo na sequência e também fala sobre a obra do templo, mas com muitas visões que são narradas no seu livro, faz também profecias a respeito da obra que estará sendo levada adiante a partir da obra de reconstrução do templo. São promessas encorajadoras, são revelações acerca do povo de Deus, dos planos de Deus para o seu povo, do reino de Deus. E como vimos então no vídeo de sábado, as 3 primeiras visões estão narradas nos capítulos 1 e 2 e nos dão a impressão geral de que Deus vai reconstruir as suas cidades, Deus vai consolar o seu povo, vai erguer Jerusalém e protegê-la, vai mostrar a sua ira contra as nações. E então todo mundo devia estar interessado em participar desta obra, em voltar-se para Sião. E então trabalhar neste projeto que Deus está tocando. É hora já de cantar, de exultar, como vimos no vídeo de sábado, por causa das conquistas maravilhosas que Deus está prometendo com toda certeza ao seu povo. O capítulo 3 vai agora nos falar a respeito da pessoa do sumo sacerdote Josué. Josué, você já foi introduzido a este personagem nas leituras anteriores. Josué está aqui sendo acusado por Satanás por estar com as vestes sujas. A gente leu a história e sabe que a classe sacerdotal como um todo se corrompeu, não houve resistência maciça dos sacerdotes em relação a toda a idolatria que acabou causando o exílio. E agora, quando eles voltam, quem seriam os sacerdotes que poderiam, de fato, com limpeza cerimonial, comparecer diante de Deus? Não havia nenhum, até porque todos eram pecadores. Então, quando Satanás se põe a acusar Josué diante de Deus, o próprio Deus lhe responde: "O Senhor te repreende, ó Satanás." Satanás, espera um pouquinho aí. O sumo sacerdote Josué é pecador, mas esse problema estará logo sendo resolvido. Você vê, inclusive, que Deus fala que ele é um tição tirado do fogo. Ele é alguém que esteve há pouco tempo em situação de muito sofrimento. A ideia de que ele foi tirado da situação do exílio e trazido de novo para Jerusalém é colocada em perspectiva aqui. E essa ideia de tição tirado do fogo você pode conferir lá em Amós capítulo 4, verso 11. Então, vamos resolver o problema do Josué. Ele então recebe vestes novas, finos trajes, um turbante limpo é colocado na sua cabeça, e Deus diz que fez passar dele a sua iniquidade. Josué, você foi purificado. Então agora você poderá trabalhar como sumo sacerdote diante de Deus. Deus não está só reunindo o seu povo, punindo as nações, como já vimos nas visões iniciais de Zacarias. Deus também está dando ao seu povo um sacerdócio limpo, um sacerdócio autorizado, e fazendo promessas maravilhosas a Josué. Verso 7 diz que se ele andasse nos caminhos de Deus, se ele observasse os preceitos do Senhor, ele julgaria a casa de Deus e teria livre acesso até mesmo entre os anjos. Coisa que nos faz enxergar já muito além de Josué para a pessoa do sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vai ficar bem claro porque é dito expressamente no verso 8 que Josué e os seus companheiros eram homens de presságio, eram homens que carregavam um sinal. E isso então é muito simbólico. Qual o sinal? Que Deus vai fazer vir o seu servo, o renovo. Ou seja,
quando Deus está se preocupando em reunir o seu povo, em dar a eles um sumo sacerdote purificado, que tenha agora essa capacidade de fazer uma mediação extraordinária entre o povo e Deus, na restauração que está por vir. E Deus diz: Josué, isso que eu estou fazendo com você é um sinal do que vem por aí na pessoa do meu renovo. É claro que nós estamos vendo aqui a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, como nos explica a carta aos Hebreus no Novo Testamento. E então, a promessa aqui é muito clara e muito bela. Deus está aceitando o seu povo de volta. E está preparando um renovo sacerdotal perfeito, que vai franquear o acesso do povo a Deus. Josué é um protótipo disso, ao receber vestes novas, um turbante novo sobre a cabeça, ao ter a sua iniquidade resolvida. Ele é uma sinalização de que essa promessa gloriosa está prestes a se cumprir, de que logo vai chegar o dia, como diz o verso 9, em que Deus vai tirar a iniquidade da terra num só dia. Acabará de uma vez o problema do pecado, porque o sumo sacerdote perfeito, o renovo, vai resolver a questão do pecado. E então, como diz o verso 10, nesse tempo haverá tanta paz que uma pessoa convidará a outra para se sentar debaixo da vide, o pé de uva, ou da figueira, o pé de figo, que são plantas que demoram para crescer e por isso mesmo são símbolos de tempos de paz, porque só se a figueira e a vide têm paz para crescer, é que elas produzem galhos compridos, e então dá para você ficar ali debaixo dela se refrescando na sua sombra. Essa ideia é a ideia geral do capítulo 3 e a gente compreende bem. Há figuras aqui que são difíceis e a gente não se arrisca. Fala-se no verso 9 de uma pedra que vai ser esculpida por Deus. Não se tem muita certeza do que seja essa pedra. Alguns acham que é uma pedra da roupa do sumo sacerdote, outros acham que é uma pedra ligada à pedra de Zorobabel no capítulo 4. Mas isso não parece fazer sentido. Essa pedra tem 7 olhos, e ao menos a ideia dos olhos pode ser aqui por nós interpretada como uma figura do conhecimento pleno que Deus tem da situação do seu povo. Afinal, 7 olhos também são mencionados no capítulo 4, no verso 10, que dizem que são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra, a semelhança dos cavalos lá na visão do capítulo 1, que trazem notícias de tudo que acontece no mundo para Deus. Ou seja, Deus, que está acompanhando a situação do seu povo, que nas visões do capítulo 1 já disse que vai destruir os inimigos do seu povo, que vai dar um jeito nos chifres, como foi a segunda visão, que vai medir e reconstruir Jerusalém e ser o seu muro de fogo. Deus está dizendo: o meu povo, que será vingado, que será protegido, que será reunido, ele terá um sumo sacerdote perfeito. Essa ideia, sem dúvida nenhuma, é maravilhosa. Isso a gente pode entender com bastante segurança, mesmo que não saibamos os significados de todos os elementos simbólicos aqui. Chegamos ao capítulo 4, quando se fala agora de uma outra figura, não mais a figura do sumo sacerdote, e sim a figura do governador, aquele que exercia um papel real, administrativo, civil. E essa pessoa, nos dias de Zacarias, nos dias de Ageu, era Zorobabel. Zorobabel é o alvo desta profecia, desta visão, melhor dizendo, aqui do capítulo 4. E há aqui também muitos elementos difíceis de serem interpretados no símbolo. Há, além disso, aqui no capítulo 4, problemas textuais. Então, fica muito difícil entender com precisão até mesmo o que foi que Zacarias viu. Ele viu um candelabro, igual aquele que estava no templo, possivelmente, e viu então 2 oliveiras, uma de cada lado desse candelabro, um vaso com azeite, mas até mesmo os números de tubos e números de outras coisas que são mencionadas aqui são difíceis de precisar. Então a gente vai se ater ao significado geral da visão, que é perguntado por Zacarias ao anjo que falava com ele. Meu Senhor, o que é isto? Diz o verso 4. E o anjo parece que vai responder no momento, no verso 5, mas estica a conversa e só vai responder mais tarde, quase lá no final do capítulo. Mas, da mesma forma que aconteceu no capítulo 3, embora não tenhamos todos os elementos, aqui a gente pode entender bem do que se trata. O verso 6 explica: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel.
não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. É a ideia de que Zorobabel, como governante, prosperará, não por causa de capacidades dele, mas por causa do Espírito de Deus que está com ele, dirigindo-o nessa tarefa. Então, o verso 7 faz uma pergunta retórica. Quem é você, ó monte? Diante de Zorobabel você vai ser uma campina. Qualquer obstáculo que parece uma montanha, Zorobabel vai atravessá-lo como se fosse um campo. Porque Zorobabel vai colocar a pedra de remate. A pedra de remate aqui, parece isso mais claro, ser a pedra final, a última pedra a ser encaixada na construção do templo. E esse então é um encorajamento que Deus está dando a Zorobabel como governante, para que ele de fato siga na obra de reconstrução do templo, porque ele vai terminar essa obra. A obra é grande, mas Deus estará com ele. Não é por força nem por poder que Zorobabel prosperará, mas por causa do Espírito do Senhor que estará com ele. Então, é dito novamente no verso 9, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. A gente leu isso lá em Esdras. Mas a obra ficou parada por 17 anos. No entanto, vieram as revelações de Zacarias aqui dizendo que Deus estava abençoando o seu povo. Veio a palavra de Ageu estimulando o povo a trabalhar. E aqui vem uma promessa bonita para Zorobabel. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos e elas mesmas acabarão essa casa, para que vocês saibam que Deus está ajudando o povo. Se alguém, diz o verso 10, desprezou o dia dos começos humildes, essa pessoa vai se alegrar vendo o prumo na mão de Zorobabel. Se alguém ficou meio desanimado, como a gente viu lá em Esdras capítulo 3, chorando porque o segundo templo parecia tão inferior ao primeiro, se alguém olhava para aquela casa e ela parecia nada aos seus olhos, como a gente leu lá em Ageu capítulo 2, essa pessoa vai ver que apesar de ter tido um começo humilde, o trabalho de Zorobabel vai ser terminado. E o Deus que tem olhos que percorrem toda a terra está prometendo isso. Eu estou vendo o que está acontecendo, eu garanto que assim será. Então, Zacarias pergunta mais uma vez, quem são essas duas oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro? E o anjo torna a falar para ele e diz assim, você não sabe o que é isso? Ele diz, não, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. E parece ser então que esses dois ungidos são Zorobabel e Josué, são o governador e o sacerdote. Há muitos problemas relacionados à interpretação do simbolismo. Se eles são as oliveiras, e as oliveiras é que estão dando o azeite que abastece o candelabro, se o azeite é associado com o Espírito Santo, será que o Espírito Santo estava fluindo de Zorobabel e de Josué? É claro que não. Então será que o azeite estava vindo do vaso que estava lá em cima, e o azeite que era o abastecedor das oliveiras, mas essa não é a ordem natural do abastecimento, e por aí vai. E aí é melhor, de novo, a gente ser humilde e reconhecer que, embora não saibamos como esgotar os elementos do simbolismo, mais uma vez a mensagem central é clara. Deus está no capítulo 3 dizendo, estou dando a vocês um sumo sacerdote fiel. Josué é um protótipo do meu renovo. Ele é um presságio daquele que eu trarei e que vai resolver o problema do pecado num dia só. E Zorobabel, príncipe, ele está trabalhando no poder do meu espírito. Ele vai terminar esse templo. E quem está agora desprezando um dia de começo humilde vai ficar espantado ao ver onde é que essa história vai parar. Porque os meus olhos estão percorrendo a terra e eu estou cuidando do futuro do meu povo. Então, se Deus está cuidando do futuro do seu povo de tal forma a lhes dar um sumo sacerdote e um governador, então há muito encorajamento aqui para o povo exilado. Se você acompanha a sequência das visões, a primeira visão fala das nações que estavam confiantes na sua própria força, mas que Deus era contra elas. Ele ainda ia reunir os seus bens, o seu povo em Jerusalém, e escolher aquela cidade e ia consolá-la. Ele ia humilhar os chifres que espalharam o seu povo, ia reunir o seu povo e ia construir Jerusalém, que seria medida com um cordel e seria então ali totalmente reformulada. E na sequência a gente vê a próxima visão, que é a quarta, Deus dando um sacerdote perfeito que resolverá o problema do pecado e um governador
protótipo do perfeito que vai levar a obra até o final, mesmo que o seu começo seja humilde. Isso dá para entender, e com isso a gente pode já tributar muitas graças ao Senhor e muitos louvores a Deus. Os demais elementos simbólicos, quantos autores diferentes eu consultei, quantas interpretações diferentes eu encontrei. No entanto, para falar de Josué e Zorobabel, a gente tem bastante segurança. É muito interessante já deixar claro para você que esses dois não vão levar a obra até o final, que ainda vai ficar para resolver o problema dos muros da cidade e outras coisas mais. E Deus mais tarde vai levantar uma outra dupla, Esdras como sumo sacerdote e Neemias como governador. Mas isso é história que vem mais para frente. Por ora, a gente sabe, também Esdras e Neemias não resolverão. Quem vai resolver o problema é o Messias, aquele que ao mesmo tempo é profeta, sacerdote e rei. O renovo, aquele que vai tirar o pecado da terra num só dia. Aquele que é, como a gente viu lá no final do livro de Ageu, o descendente de Zorobabel, por meio de quem Deus vai governar o mundo, o seu anel de selar. Que Deus abençoe a sua vida na compreensão destes detalhes e que a leitura enigmática, difícil de Zacarias não nos desanime de cavar fundo para encontrar significados preciosos na palavra de Deus. O fato de não conseguirmos explicar tudo não deve nos desestimular na busca de tudo aquilo que podemos entender. E o que conseguimos aqui certamente é muito abençoador. Tenha você então um bom estudo, uma boa leitura. A gente se encontra aqui amanhã para prosseguir, se Deus nos permitir. Até lá.